O Hulk agora obtém o intelecto do Dr. Bruce Banner, e após cometer um dos piores erros de toda a sua vida, ele resolve ajudar as pessoas que foram desamparadas por sua causa da melhor forma possível. Mas sabendo que este não era seu lugar, ele parte pelo mundo em busca de seu lar, onde terá muitos empecilhos nesse difícil caminho de volta. Ao mesmo tempo que o grupo que transportava Rick Jones haviam chegado na antiga base Gamma, onde tentarão curá-lo da intoxicação radioativa. É sobre isto que trata-se o vídeo de hoje, onde contarei a história completa chamada O Incrível Hulk, O Difícil Caminho de Volta, que encontra-se na edição 26 de O Incrível Hulk, publicado pela editora Abril em 1984, com arte de Sal Buscema e argumento de Bill Mantlo. Este vídeo faz parte da saga do Hulk inteligente. Caso não tenha visto os últimos vídeos, deixarei um link na descrição e nos cards acima. Mas lembre-se de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante Esmeralda. Feito isso, venha se aprofundar na história comigo. Alguma vez você pensou em ver o perigosíssimo Hulk carregando centenas de toras de madeira para ajudar os homenzinhos? Pois isto está acontecendo exatamente agora, numa pequena cidade chamada St. Clair, no Canadá. Este novo Hulk surgiu há algum tempo atrás, graças a um excessivo bombardeamento de raios gama e sua viagem aos confins do universo, onde recebeu mais doses de radiação verde. Agora ele possui a inteligência e a personalidade do Dr. Bruce Banner, um dos maiores físicos do mundo, e a força do Hulk para usá-la no auxílio de todos que precisarem. Essa decisão de servir a humanidade ele tomou depois de expulsar os alienígenas da Terra, conhecidos como insectoides. É ao encarar os fazendeiros que ele pensava estar defendendo, mesmo com inteligência, ele causou os mesmos estragos de antes. Mas ainda havia tempo para se corrigir. A serraria parece bem movimentada nesta manhã, o dia em que o lucro partiu de um sopro de um ser escondido, o Hulk, e agora todos têm sua atenção chamada por uma visão surpreendente, um excesso gigantesco de toras de madeira sendo levado por um único ser. Isso era impossível até de imaginar para as testemunhas. Um monstro que carregava milhares de toneladas de toras de madeira pela avenida principal. Banner diz que poderia até esquecer que o homem o chamou de monstro se fizesse um preço honesto por este carregamento. O homem o assegura que seria o mais honesto, pois com toda essa madeira, o povo não precisaria se preocupar com o dinheiro pelos próximos 6 invernos. Então o ancião agradece ao Hulk, já que, com sua colheita destruída, todos iriam morrer de fome, se não fosse o rapaz que se sacrificou pelo bem daquele povoado. O Dr. Banner diz que era ele quem devia agradecer, pois com eles o mesmo aprendeu que com um grande poder vem também uma grande responsabilidade. A velhinha pede para Banner não se culpar pelo que aconteceu com os alienígenas, pois ninguém sabia a real intenção dos mesmos para conosco. O marido dela completa que todos haviam lutado contra os invasores, em um esforço para salvar nossas colheitas. Mas apenas Banner tinha o poder de alcançar a nave, para destruir sem querer as super sementes, o que teria eliminado a fome mundial para todas as futuras gerações. Um Hulk possuidor de um cérebro causou isso, não o Hulk que era um monstro. A doce senhora diz que não pode acreditar que aquele homem tão bondoso possa um dia ter sido um monstro.
ao mesmo tempo que carinhosamente dá um beijo materno no rosto do Golias verde. Então o cientista conta que as ações provocadas por seu alter ego selvagem ficaram marcadas nas memórias de Bruce Banner, em tempos que o mundo inteiro viveu com o medo mortal do incrível Hulk. E era estranho para o cientista lembrar dos últimos anos. Parecia que tudo não passou de um terrível pesadelo. Um homem aprisionado dentro de um monstro que procurava desesperadamente por uma cura. Aqueles poucos momentos em que um monstro se transformava em homem eram logo interrompidos pela chegada do monstro. Agora ele pode se transformar no homem a hora que quiser. Com um simples pensamento, o homem dava lugar ao todo-poderoso Hulk. Mas os presentes não deveriam ter medo, pois mesmo na aparência do monstro, ele ainda era Bruce Banner, e a personalidade do Hulk não mais existia. A garota avisa que nenhum deles estava com medo, pois Banner mostrou ser um amigo, e acrescenta que se quisesse, ele poderia morar no vilarejo com todo o pessoal. Banner agradece sua gentileza, mas sabia que não podia ficar ali, pois precisava encontrar seus dois amigos. Afinal, Rick e Beth nem sabiam se ele estava vivo. Por isso ele pede para não se esquecerem do que aconteceu ali e clama para rezarem por si. Ele precisa de preces para que o incrível Hulk ache seu lugar no mundo. Lançando seu gigantesco corpo para o alto, ele se volta para a multidão e acena em sinal de agradecimento, que retribuem o gesto. Sim, o povo de St. Clair vai rezar por ele, pedindo a Deus para que o homem-monstro encontre a paz que tanto procura. Paz será uma nova experiência na vida do incrível Hulk. O cientista estava muito empolgado em perceber que podia cobrir quilômetros com um único salto. Era só ele fazer uma simples equação para saber qual é a distância exata, mas ele não estava a fim de calcular nada agora, querendo apenas se divertir. Afinal, não é todo mundo que pode sentir seu corpo atravessar as nuvens sem se utilizar de uma máquina, usando somente seu próprio corpo. Pouco depois, prosseguindo em sua jornada, o mortal mais poderoso do mundo vê um trem se aproximando do abismo. Alguma coisa estava de errado com aquele trem. Com o descongelamento do rio, a correnteza começou a bater violentamente contra a estrutura da ponte, enfraquecendo-a. Hulk viu o perigo, mas o maquinista nem imagina o que possa ocorrer. Ele irá salvá-los, mas por uma falta de sorte, Hulk cai em cima da ponte, que não aguenta seu peso. E o trem carreia pelo rombo que o Hulk deixou. Isso deixa tanto os maquinistas como passageiros totalmente desesperados. Milhares de pessoas iriam morrer por um erro de cálculo de Banner. Ele precisa fazer alguma coisa, pois não era mais o fraco do Dr. Banner. Ele era o Hulk, e o monstro poderia fazer qualquer coisa que quiser. Com determinação, o gigante Esmeralda salta em direção ao trem, que subitamente para de cair. Algo impossível. Os homens podem tê-lo chamado de monstro, e até tentado matá-lo. Porém, mesmo aqueles que o perseguiam, nunca negaram que nada é impossível para o incrível Hulk. Após colocar o trem num lugar seguro, o maquinista pergunta o porquê o Hulk primeiro destruiu a ponte
para depois salvá-los de um desastre. Quando Banner explicava que só queria ajudar quando viu que a viga estava cedendo, uma menina chorava nos ombros da mãe, pedindo para que o monstro fosse embora. Como se não fosse o bastante, um dos passageiros pergunta como poderiam impedir que o Hulk continue destruindo tudo com sua monstruosidade. Monstruosidade, é isto que o Hulk é para os humanos. Hulk salvou suas vidas e chamam o Hulk de monstro. Banner precisa se controlar, ele não é um monstro, era um homem e necessitava fugir para pensar. Será que a personalidade do Hulk não está tão apagada no subconsciente de Bruce Banner quanto ele imaginava? Então aproveitou de um momento de distração para se libertar? Banner precisa aprender a dominar suas emoções, se quiser controlar o poder do Hulk. Ao ver a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, Hulk sabe que poderia tranquilamente pular sobre ela, mas seu coração pede para que o monstro volte para casa como um homem. Mas os policiais o param, não deixariam que um homem vestido daquele jeito cruzasse o país. Então o cientista pergunta se sabiam com quem estavam falando e ele responde que era Banner, Dr. Banner. Eles ficam visivelmente perturbados, já sabendo que era o cientista que se transforma no Hulk. Ele confirma ao mesmo tempo que se transforma, assustando cada vez mais os policiais. E novamente pergunta se aqueles senhores poderiam sair de sua frente para que pudesse voltar para casa. Ele queria voltar como um homem, mas é um monstro que atravessa a fronteira. O policial, percebendo que as balas que atiravam não causavam nada, avisa seus superiores que o Hulk havia invadido a América. Enquanto isso, uma estranha nave espacial cruza o deserto do Novo México, com destino à base Gama. Controlando o aparelho está a sua criadora, Beret, a mestre da tecnoarte do planeta Krillor. Seus passageiros são a sofrida Betty Ross e o Rick Jones, quase morto por uma superexposição a raios gama. Ao alcançarem o chão, a nave se torna silenciosa e se transforma numa máscara nas mãos de sua criadora. Betty diz que esta foi a coisa mais incrível que já viu, mas Beret responde em tom de tédio que a nave era uma das menores criações que ela guardava na sua bolsa distorcedora espacial e que servia apenas para se locomover. Então Betty finalmente percebe que chegou ao seu destino, a base Gama. Um lugar que traz más lembranças para Betty Ross. Ela estava deserta desde que foi fechada pelo governo, após o General Ross ter um colapso nervoso e pelo fatídico dia que seu sucessor e ex-marido de Betty, Grant Talbot, morreu quando perseguia Bruce Banner, o homem que Betty ama. Esse seria um tema interessante para Beret trabalhar em seu documentário sobre o Hulk, quando salvassem um dos atores, Rick Jones. Eles precisam encontrar alguma máquina que cure o envenenamento causado pelos raios gama. Alheio a esta conversa, Chip começa a ficar inquieto.
Infelizmente, o pobrezinho foi criado para acalmar todas as pessoas, menos ele mesmo. Mas existe uma razão para o nervosismo do animal de estimação de Beret. Uma razão vista por um grande pássaro negro que cruza os céus. Enquanto isso, algumas milhas ao norte, vemos Bruce Banner na forma de Hulk, sendo encurralado pela Guarda Nacional, onde a maioria dos soldados se borrava de medo. Sim, esta é a Guarda Nacional, crianças, cuja coragem vem mais dos filmes a que assistem do que de seu treinamento. Eles nunca haviam visto um monstro que imaginavam ser pura fantasia. Banner tenta resolver tudo pacificamente, e quando ergue seu braço, é o bastante para o exército entender que isto era um ataque. A frase desesperada é o suficiente para fazer soar os canhões. Ele queria impedir isto, mas era tarde demais. Resignadamente, sem olhar para os lados, Hulk caminha em meio ao violento ataque. Aos poucos, o gigante verde surge através da fumaça e continua seu caminho. Todos os soldados corriam de medo. Um deles estranha, porque o Hulk, em vez de esmagá-los, continua andando, ignorando totalmente a existência de seus inimigos. O soldado indignado diz que ele não podia humilhar toda a Guarda Nacional e depois ir embora, e pergunta o que fez Hulk voltar para os Estados Unidos. Ele já disse, Bruce Banner só quer ir para casa. A poderosa criatura se prepara e dá um salto colossal. A patética expressão no seu rosto mostra sua história. Ele só queria paz quando voltasse para casa. Porém, tudo que conseguiu foi violência. Agora, seu único desejo é voltar para o deserto, onde seus amigos o esperam. O deserto, onde ele nasceu. A cada salto que dá, Hulk provoca uma pequena cratera pelo peso de seu corpo. É de uma delas alguma coisa parece emergir. Primeiro uma mão lisa e prateada, extremamente polida devido a sua passagem pelo centro da Terra. Finalmente encoraçado o conseguiu, estava de volta. E se a Terra não o pode segurar, nada conseguirá. Se sobreviveu, talvez os outros ainda estejam vivos. Deixa de achá-los, reuni-os outra vez, porque os alienígenas vão se vingar do Hulk.